E hoje eu começo, então, duas mensagens a respeito da oração. E esse texto que eu vou ler de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4, é o relato de Lucas a respeito da oração do Pai Nosso. Eu quero compartilhar com os irmãos, dentro dessa visão de como nós devemos orar, quando e em que circunstâncias nós devemos orar. E não tem ninguém melhor do que o próprio Jesus para nos orientar a respeito de como orar. Então, eu queria então ler esse texto, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4, diz assim: Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Eu quero compartilhar com você essa questão de a gente alcançar o coração de Deus por meio da oração, dando duas visões a respeito desse texto. Imaginemos que esse texto fosse para a gente ficar repetindo o tempo todo um texto, um versículo da Bíblia. Eu creio que ele tem poder porque ela é a palavra de Deus. Então, quando a gente faz essa oração, eu creio que essa oração tem poder, porque é a palavra de Deus que nós estamos aqui compartilhando. Mas eu também creio que essa palavra, esse ensino de Jesus sobre a oração, como nós devemos orar, é um estilo de vida que eu tenho que ter. Não é só uma repetição de um texto bíblico, que não é só, né? Repetir um texto bíblico não é só, porque o texto bíblico, sendo a palavra de Deus, é algo importante e suficiente para mim e para você. Mas quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que Jesus quer nos mostrar algo mais profundo dentro disso. Mas antes de falar sobre essa questão, eu queria trazer para você como é que eu estou vendo hoje a situação dos relacionamentos de um modo geral. A gente tem relacionamento das pessoas consigo mesmas e infelizmente, com o número de índice de pessoas entrando em solidão, tentando se matar, ou se matando efetivamente, o número de pessoas que estão insatisfeitas com a vida, não tem sentido da vida, não tem mais relacionamento. Então ela está numa crise existencial porque ela não sabe se relacionar consigo mesma, ela não sabe se relacionar às vezes com o cônjuge. O casal às vezes passa semanas e eles não conseguem ter uma conversa a respeito de um e de outro. Às vezes fica conversando a respeito de finanças, conversa a respeito de problemas, conversa a respeito de política, conversa a respeito de questões inúmeras, mas não chegam a ter um relacionamento que realmente possa ajudá-los a vencer toda e qualquer situação que vem pela frente. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamentos no ambiente de trabalho. Como o povo reclama da dificuldade de relacionamento. Então o ser humano, ele está vivendo uma crise, seja ela de que forma for, em seus relacionamentos. Aí eu pergunto, você acha que vivendo todas essas dificuldades nos relacionamentos,
a gente ia ter um bom relacionamento com Deus, a gente vai se relacionar com Deus da mesma forma. A gente não precisa ficar enganados ou viver enganados de que teremos um relacionamento poderoso com Deus, mas os outros relacionamentos são tudo ruins. É um engano. Só que talvez porque a dor ainda não é tão intensa em alguns relacionamentos, as pessoas não se deram conta de que o problema dos seus relacionamentos primeiro passa por um problema de relacionamento seu com Deus. Porque quando eu entendo a relação que eu tenho com Deus, eu vivo uma relação que eu tenho com Deus, uma relação transparente, dinâmica, profunda, intensa, diária, com Deus e com sua palavra, Deus mesmo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos ilumina para o entendimento da palavra, Ele abre o nosso entendimento e a gente começa a mudar, a transformar a nossa forma de viver. Os relacionamentos que nós vivemos, eles tomam outras dimensões mais profundas, mais assertivas, e a gente passa a viver melhor com a gente, com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, na igreja, no ambiente de trabalho. E o crente, o discípulo de Jesus, no mínimo, ele deixa de ser o problema das relações. Porque ele está buscando Jesus, ele está se colocando no lugar de Jesus, e ele está vivendo a vida dele para agradar Jesus, para agradar aquele que salvou a nossa vida. Então, por isso que o mundo ele vai ser transformado a partir do momento que cada crente em Jesus entender que é um discípulo de Jesus e que precisa se parecer com Jesus. Dentro dessa dinâmica dos nossos relacionamentos, a gente entra para o relacionamento com Deus. E a oração é uma forma de você se relacionar com Deus. Só que não é qualquer forma de se relacionar com Deus. Jesus começa dizendo que a oração Pai, Lucas relata essa expressão Pai, Mateus relata a expressão Pai Nosso. Essa ideia de Pai, essa ideia de intimidade, essa ideia de um filho que depende do pai, um filho que ama o pai, um filho que respeita o pai, um filho que olha para o pai e sabe que pode obedecer o pai, é uma relação de intimidade. E se você não tem um bom relacionamento com o seu pai, Deus é pai. Então, essa relação, Deus igualou todos nós, os que são órfãos, os que não conheceram os pais, os que não têm pais, os pais não têm relacionamento com os pais. Deus igualou todos nós, nos colocando na condição de filhos adotivos e Ele como pai. Então, nessa relação, é uma relação de intimidade. Agora, a gente tem que entender que nós estamos tendo uma relação de intimidade na oração com o Pai, mas o Pai é santo, o Pai é justo, o Pai é Deus. O Pai precisa ser respeitado. Nós temos intimidade com o Pai, mas Ele continua sendo Deus. A gente tem intimidade com o Pai a quem nós oramos, mas Ele continua sendo santo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa relação de intimidade com o Pai, porque Ele é Deus, é um Deus de amor. Não estou aqui dizendo que você vai deixar de ser íntimo de Deus, mas nessa oração que Jesus está nos ensinando, há um Pai que vai parar para te ouvir. Há um Pai, e Paulo diz, há um só Deus e Pai de todos.
Então, quando você vai orar, quando você vai se relacionar, quando você vai mudar a forma de viver, que a oração, o relacionamento com Deus, a oração, é um estilo de vida, não é um ato de você simplesmente se ajoelhar para pedir algo para Deus. A oração é um estilo de vida desse relacionamento com esse Pai que te ama, que cuida de você, que protege você, que nutre você, que dá a você aquilo que você precisa e que disciplina a mim e a você, porque Ele é Pai, e Pai que ama, disciplina. Então, quando a gente vai orar, a gente precisa ter essa intimidade com Deus e confiar nisso. Nós estamos diante de um Deus, meus irmãos, que é o único e verdadeiro Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, mas que para conversar comigo e com você. Você entende isso? É um Deus disponível. É um Deus que está presente, esperando que eu e você possamos então buscá-lo. Agora, se você partir do princípio de que o pai tem essa função dentro da família, eu fico imaginando assim, não é legal estar com um pai desse? Mas se a sua referência de pai não é boa, você pode pensar assim, não, se Deus é pai, eu não tenho pai. Aí você tem que ir lá na sua conversão, onde você recebe um novo nascimento, uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus, e você passa agora a ser filho adotivo desse pai. Então esse pai é a quem nós devemos nos prostrar, nos ajoelhar e se relacionar com ele. Nós não podemos ter a ideia, irmãos, de que a oração é um momento para a gente pedir coisas para Deus. A oração não é só isso. É muito pouco. Relacionar-se com o Pai é muito mais do que pedir. É desfrutar. Eu estou vendo lá o Mateus segurando lá a Alice, e às vezes a Alice está lá em casa e o Mateus passa lá para pegar ela, e quando ele chega, eu vejo assim que tanto a Alice quanto eles desfrutam um do outro. Então a Alice desfruta do pai e o pai desfruta do filho. Essa é a oração. É um momento, é um tempo em que você vai desfrutar um do outro. E Jesus fazia isso. Jesus o tempo todo desfrutava da presença de Deus. Jesus o tempo todo desfrutava da presença do Pai. Jesus era injustiçado e ele estava desfrutando da presença do Pai. Jesus foi humilhado, mas ele desfrutava da presença do Pai. É essa a ideia de que como que eu posso alcançar o coração de Deus? Através da oração. Mas é dessa forma. Só que esse Pai amoroso, Jesus fala assim, santificado seja o seu nome. Santificado seja o nome de Deus. Como é que eu e você vamos santificar o nome de Deus? O que você pode me dizer aí? Como é que santificado seja o teu nome? Como é que eu posso santificar o nome? Como é que eu posso fazer isso? Jesus está dizendo, quando você for orar, você faz isso. Você chama o Pai, Mateus chama de Pai Nosso, e você diz, santificado seja o teu nome. O que é isso no seu entendimento? O que você acha? Santificado seja o teu nome. Oi? Eu preciso reconhecer que Deus é santo. Vocês se lembram daquela época em que
a Bíblia, quando eles iam falar o nome de Deus, ou escrever o nome de Deus, não podia falar o nome de Deus, tinha que escrever. Quando Moisés está diante lá da sarça ardendo lá, queimando, e aí, mas se me perguntarem quem é que está me enviando, o que Deus falou? Diz que eu sou, te enviou. Deus é santo. Agora, como que por isso que eu falo que é um estilo de vida. A oração é um estilo de vida. Como é que eu e você podemos santificar o nome de Deus? Vivendo a vida do próprio Deus. Eu vou santificar o nome de Deus quando a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de viver, a minha maneira de se vestir, a minha maneira de fazer negócio, a minha maneira de olhar para o outro, a minha maneira de conversar, de me relacionar, tudo isso santifica a Deus. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: o que está acontecendo com esse povo? Por que esse povo é diferente? Por que esse povo está mudando? Por que esse povo que falava uma coisa não fala mais, que xingava não xinga mais, que mentia não mente mais, que roubava não rouba mais? As pessoas vão olhar para esse povo e eles vão perceber que esse povo é diferente, porque nós estamos santificando o nome de Deus através da nossa vida. Então, você percebe que a oração é mais do que a repetição, ou o pedido de alguma coisa, ou a gratidão de alguma coisa, é você viver a vida de Deus. Por isso que o novo nascimento é uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse Deus é santo, nós não podemos perder essa visão de Deus. A nossa intimidade com Deus não pode ferir a nossa responsabilidade de olhar para Deus e ver Deus como uma pessoa completamente santa. E aí eu vou viver o meu dia, eu vou viver as minhas coisas do meu dia a dia, de uma forma em que o nome de Deus vai ser santificado. Nós somos desafiados a santificar o nome de Deus, não com palavras, mas com ações. Nossas atitudes diante da vida, segundo o que aprendemos em Deus, é o que santifica o nome de Deus nesse mundo. Aí você olha para a sua vida hoje, aí você fala assim: pastor, então o negócio aqui tá ruim nessa área da minha vida, tá ruim nessa outra área, o que você vai fazer? Você vai parar, desistir? Não, que bom que você consegue identificar que não está legal. Aí você começa então a melhorar o seu relacionamento com Deus, para que todas as áreas da sua vida, quando você está vivendo o ato de viver, glorifica a Deus. O ato de falar glorifica a Deus. O ato de se relacionar com as pessoas glorifica a Deus. O ato de responder a uma ofensa, o ato de responder a uma injustiça, o ato de responder a uma perseguição, poderá ou não glorificar a Deus. Isso é uma forma da gente viver essa intensidade do relacionamento com Deus. Você consegue perceber que é um estilo de vida que não tem como a gente ser crente, fazer uma oração dessa e viver de outra forma? É tudo junto. E a Bíblia é assim mesmo, é tudo junto, tudo para em Deus, tudo converge para Cristo, tudo tem a ver com o meu relacionamento com Jesus. E é dessa forma que Deus vai mudar a minha vida e a sua vida. Por isso que alcançar o coração de Deus é uma coisa diária, não é uma coisa de domingo à noite, não é uma coisa de um evento, não é uma coisa temporária, passageira, é um ato de viver.
E Jesus fazia isso, porque ele vivia, ele ia e vinha em todas as cidades por onde ele passava, ele visitava. Ele estava voltando aqui da casa de Maria Madalena, ele estava voltando do envio dos 70 discípulos que ele enviou para pregar o evangelho. E aí os discípulos viram ele orando. Ele sabia, ele se relacionava com o Pai, e ele vivia essa relação com o Pai, e ele glorificava a Deus, fazendo a obra, vivendo. Ele santificava o Pai, ele glorificava o Pai, fazendo o quê? Vivendo. Mas não é vivendo a sua vida. E aí você vai para outra parte, que ele fala assim: venha o teu reino. Jesus começou o ministério dizendo: é chegado o reino de Deus. João Batista falando que é chegado o reino de Deus. Jesus, quando terminou, quando ele ressuscitou, ele foi novamente continuar falando do reino de Deus. O reino de Deus, para Jesus, aquilo que a vida de Jesus, ele trouxe o reino de Deus no meu coração, no seu coração. Se a gente pensar no reino de Deus como uma cidade, eu não estou dizendo que não exista a Nova Jerusalém. Se a gente pensar como uma coisa regional, um local, fica difícil da gente entender isso. Quando a gente pensar que o reino de Deus é a própria vida de Deus trazida a mim e a você, aí a gente começa a olhar para a vida de Jesus, por onde ele andava, por onde ele passava, o que ele era e o que ele vivia, era o reino de Deus. Então, quando eu vou orar, Pai que me ama, Pai que cuida de mim, Pai que me nutre, e eu vou santificar o nome dEle, honrando a Ele, obedecendo a Ele, vivendo a vida de Deus, eu vou também pedir que o reino dEle venha sobre minha vida, sobre a vida dos outros. Venha o teu reino implica numa mudança de estilo de vida. Eu pego cada área da minha vida e vou alinhar com a vontade de Deus, com as coisas do reino. Quer ver? Fala uma coisa que pertence ao reino de Deus. Fala para mim uma coisa que na sua visão pertence ao reino de Deus. Vamos lá. Oi? Família. Não é a minha família Souza, tá? O reino de Deus é família, é a igreja. A igreja pertence ao reino de Deus. Como é que você vive igreja? Do jeito de Deus ou do seu jeito? Tem gente que não precisa de igreja, diz que não precisa da igreja. É bem com Deus, se relaciona com Deus, mas a vida igreja, a área dessa vida dele, a área da igreja, não está alinhada com o que realmente é a igreja, que Deus quer, que Deus idealizou. Fala mais uma coisa aí que é do reino de Deus. Oi? A comunhão. No reino de Deus existe comunhão. Comunhão com o Pai e a comunhão entre nós. Então, se você passa a semana, o mês, o ano todo, e você não está se relacionando com outra família cristã, com outra pessoa cristã, a sua vida nessa área não está alinhada ao reino de Deus. Estão entendendo? Mais um exemplo para a gente poder fechar essa parte. Outro exemplo de algo que é do reino de Deus. Oi? Oração. Então, a forma como eu me relaciono com Deus, se ela for tão igual quanto os relacionamentos ruins que eu tenho, eu preciso fazer o alinhamento com o reino de Deus. Vamos pegar um exemplo, outro exemplo. A verdade. A verdade é algo do reino de Deus. Então, se eu ando mentindo em alguma área da minha vida, eu preciso
alinhar essa área da minha vida com Cristo, com o reino de Deus, porque no reino de Deus é a verdade. Amor é algo do reino de Deus. Então, se eu tenho alguma coisa na minha vida, eu estou odiando alguém, eu não estou perdoando alguém, eu estou sentindo raiva de alguém, eu estou querendo matar alguém na unha, ou às vezes dá vontade até de matar mesmo, né? Tem gente que tem essas vontades, mas aí senta debaixo de uma árvore, a vontade passa e pronto, acabou. Então eu tenho que alinhar essa área da minha vida, o amor, o perdão, àquilo que realmente é o reino de Deus. Mas o que acontece? Acontece o contrário. Eu sei que no reino de Deus eu tenho uma forma de viver, e aí eu estou vivendo igual ao reino desse mundo. É o contrário que a gente tem que fazer. Então, quando venha o teu reino, Senhor, vem a tua verdade, vem o teu amor, vem o teu propósito, vem a missão, para eu poder compartilhar, vem fazer discípulo, vem a comunhão, vem a oração. Isso é você chamar, venha o teu reino, sobre mim, sobre meu casamento, sobre a minha casa, sobre a igreja, sobre as áreas da minha vida. A oração, meus irmãos, é uma coisa tão profunda, que é uma mudança completamente de mente. Por isso que a gente não pode ficar limitados à oração em pedir algo para Deus, que eu tenho necessidade, ou agradecer a Deus porque Ele me deu algo. É muito mais do que isso. É você desejar que mais pessoas entrem, conheçam e sejam dominadas pelo reino de Deus. Quando você fala reino, o reino existe um rei, ele manda e os outros obedecem. Quando você fala, vem o teu reino, sabe o que você está orando? Quando você fala assim, Senhor, vem o teu reino, é submissão à vontade do rei. Consegue perceber a seriedade dessa oração? É eu chegar para Deus e falar assim, ó, governa a minha vida. Essa é a realidade do reino de Deus. Governa a minha vida, governa a minha vontade, governa o meu desejo, governa as coisas da minha vida. Consegue perceber a diferença? Reino de Deus. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo? A quem você está obedecendo? Hoje, por exemplo, dia 19 de fevereiro, a quem você obedeceu? Desde quando você acordou até agora? O teu ego? A tua vontade? Quem que você está obedecendo efetivamente, na prática do dia a dia? É o que você quer fazer? É o teu jeito de viver? Por isso que eu falo, irmãos, essa oração, ela está revelando para mim e para você um estilo de vida totalmente diferente. Aí você começa a entender o que é orar sem cessar. Abre os olhos agora. Você começa a entender o que é orar sem cessar. O que é orar o tempo todo. É o tempo todo você está com o Pai. É o tempo todo você procura alinhar a sua vida de forma que santifica o nome de Deus. É o tempo todo você procurando algo que alinha a tua vida, a tua maneira de pensar em tudo na tua vida de acordo com o reino de Deus. É o tempo todo sendo confrontado. É o tempo todo sendo confrontado com as verdades do reino de Deus. E aí Jesus continua, mais uma vez, ele fala assim, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano.
podemos pensar na questão do alimento, do sustento, do pão mesmo, o pão que eu gosto muito de comer, comi bastante hoje, bastante pão. A irmã Lúcia não está aqui, é nutricionista, né? Então não tem problema eu falar. Eu gosto de pão, pão é gostoso. Pão com pão, pão com manteiga, pão com queijo, pão com goiabada, pão é bom. Dá-nos o pão. Se eu pensar no sustento da minha vida, sustento físico, você sabe o que é isso? É dependência de Deus. Não é ficar ali sentadinho achando que o maná vai cair do céu, não. Já caiu uma vez. Deus, se quiser, Ele pode fazer. Mas é você entender que tudo que você tem, que você faz, não é seu, não é você. É você entender que como crente em Jesus, você é totalmente dependente de Deus. Mas se você pensar do ponto de vista, quem é que disse que é o pão da vida? Jesus. Jesus é o pão da vida. Tu já imaginou todo dia, dá-me o pão de hoje? E quantos crentes raquíticos, porque dizem que não tem tempo para comer do pão vivo que é Cristo. Consegue um negócio desse? Eu não sei, cadê quem é adolescente aí? Temos alguns adolescentes aqui, né, Gabriel? Eu como de qualquer jeito quando eu era adolescente. Também que ainda como, né, Norma? Comer é uma arte, eu sou um artista. Mas assim, na adolescência, você come deitado, andando, correndo, você come jogando bola, você come, não tem esse negócio assim de, não tem tempo para comer, você pega ali, sai correndo para pegar ônibus, você come. Por quê? Porque comer é uma necessidade. Para o adolescente, então, parece que é uma coisa de realmente, de vida e morte naquele momento, tem que comer. Sempre tem tempo para comer. Se você é uma pessoa que não tem preocupação com engordar, você pode comer bem. Por isso que eu não engordo, porque eu como bem. Não é que eu não engordo, o Valdir já salientou aqui a minha protuberância aqui embaixo. Mas sim, comer faz parte. Como que um crente em Jesus não tem o tempo? Agora eu pergunto uma coisa para você. Como é que, se eu não me alimento do pão vivo que é Cristo, eu não tenho discernimento, capacidade, e eu não tenho condições nenhuma de alinhar a minha vida à vida do reino? Eu não vou conseguir discernir se eu estou andando na verdade ou na mentira. Quando vier um sentimento ou uma circunstância, uma dor, um sentimento ruim, uma ira, uma raiva, um sentimento de rejeição, seja lá o que vier, eu não vou conseguir alinhar esses sentimentos ao Pai que cuida, ao Pai que ama, ao Pai que deu a vida por mim. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu estou raquítico. Eu não consigo. Não é assim, Jenny? Quanto menos saúde uma pessoa, menos alimento a pessoa tiver, não é mais difícil cuidar da saúde dessa pessoa? Se é uma pessoa bem alimentada, não é mais fácil ou menos difícil cuidar da pessoa na área da medicina? Quanta gente morrendo, irmãos. Parece um zumbi. Trabalha, corre, brinca, faz musculação, vai para a academia, faz isso, faz aquilo, mas está morta espiritualmente. Por quê? Porque não tem permitido, não tem pedido, não tem experimentado a dependência de Deus. Seja na área da vida material, nessa área de dinheiro, de comida, seja na área do alimento espiritual.
Ele diz assim, ó: dá-nos cada dia o pão. E essa foi uma lição que Deus tentou mostrar para Israel durante 40 anos. Deus mostrando para Israel: eu quero que vocês dependam de mim. Eu quero que vocês vivam do meu jeito. Eu quero que vocês entendam que sem mim nada podeis fazer. Eu quero que vocês entendam que não tem alegria se não for pela minha palavra, pelo relacionamento comigo. Não tem energia, não tem controle das emoções, não tem domínio próprio. Se não for comigo, não dá certo. Então, você olha assim do ponto de vista humano, você vê um monte de crente bem de vida, mas morto espiritualmente, porque não consegue alinhar a vida dela com a vida de Cristo, com a vida do reino. Então está vivendo, está indo à igreja, está tendo sucesso profissional, está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está comprando uma casa, está viajando, está tudo aparentemente normal, mas espiritualmente está morrendo, e o que está passando para o filho é a morte espiritual. Consegue entender isso? Nós precisamos orar mais, do ponto de vista de entender que essa oração do Pai Nosso é uma forma que Deus encontrou de manter a gente completamente ligado a Ele, em tudo o que nós fizermos. Ele ainda fala: o pão tipifica a própria pessoa de Cristo, Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Seja o pão físico ou o pão espiritual, nós precisamos dos dois. Aí Jesus, ele vai continuar dizendo assim, ó: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E aqui é um ponto bem interessante, eu não vou me estender muito, mas o crente que é perdoado, o crente que reconhece o que Jesus fez por ele, ele pode até ter dificuldade para perdoar, mas perdoa. Eu fico imaginando, eu como pastor, vou fazer 25 anos de ministério pastoral, só como pastor, mas a minha experiência é anterior ao pastoreio. Como tem crente que não perdoa. Eu fico assim pensando, ou não entendeu o perdão de Deus, e vive sentindo culpa por causa do seu pecado, porque se entendeu o perdão de Deus, se entendeu toda a ofensa que fez a Deus, se entendeu toda a desgraça que já fez em relação ao pecado, essa pessoa não pode deixar de perdoar. É uma coisa insana. Ou ainda não reconheceu o quanto é pecador e o quanto foi perdoado por Jesus. E ele aqui está dizendo, ó: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Mateus fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se há alguém aqui, nesse mundo, que deve, é o crente. Porque o preço que nós cantamos aqui, eu não sei qual é o preço, mas o preço que Jesus pagou, não tem nada que eu e você possamos fazer que vai pagar isso. O que nós precisamos fazer? Se o nosso pecado foi perdoado,
Se a nossa dívida impagável foi perdoado, por que eu não posso perdoar as pessoas que me ofenderam? Por que eu não posso perdoar as pessoas que foram injustas comigo? Você consegue entender que essa oração é um estilo de vida, é um jeito diferente, é mudança de mente, é uma mudança de convivência. O povo de Deus continua a necessitar do seu perdão, perdão do pecado, foi o verdadeiro propósito para Cristo vir a esse mundo e morrer por mim e por você. Consegue entender isso? O motivo por que Jesus veio nos salvar é para perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. Como é que eu e você não vamos perdoar? Eu não estou dizendo que é fácil perdoar, irmãos. Eu tenho uma facilidade para fazer isso, não por mim, mas é característica mesmo de Deus. A norma é testemunha disso. Não estou falando isso com orgulho, não. Uma pessoa para eu anular essa pessoa, deixar essa pessoa assim, é difícil. Também quando eu faço é bem feito, né? É terrível. Entendeu? Mas graças a Deus isso é uma coisa que não faz parte do meu jeito. Não sei. Agora, eu sei de todos os meus pecados, os mais gritantes. Eu sei. E eu não tenho coragem de não perdoar uma pessoa sabendo de tudo que eu já fiz. E Deus me perdoou. Eu não tenho coragem. Eu não gosto de ser ofendido. Eu não gosto de ser injustiçado. Mas eu sei o quanto que eu pequei. Fora os que eu nem me lembro, nem tenho conhecimento de que eu tenha de repente pecado. Mas os que eu sei, os que a minha esposa sabe, que as minhas filhas sabem, quem sou eu para não perdoar alguém? E aí ele continua dizendo assim: e não nos deixes cair em tentação. Quando eu olho essa parte, não nos deixes cair em tentação, a única coisa que eu penso é assim: eu preciso desesperadamente de Deus. Não é depois que eu fui tentado para Ele me ajudar a recuperar, não. É uma dependência de Deus, é uma comunhão com Deus, é um estar com Deus, como Jesus esteve, como João esteve, como Paulo esteve, para que esse relacionamento e o poder dele me livre da tentação. Porque a tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus pode permitir que o diabo nos tente, mas Deus não tenta ninguém. Deus pode nos dar provações para aumentar a nossa fé, para testar a nossa fé, para saber se nós cremos mesmo naquilo que nós dizemos que cremos. Essa é a oração que Jesus ensinou. É uma necessidade, a expressão é não nos deixes cair em tentação. É a necessidade que eu e você temos do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para diante da tentação, pela ajuda do Senhor, a gente dizer não à tentação. Agora, eu pego tudo isso que Jesus falou, essas 6 coisas que Jesus falou, é um estilo de vida. Por isso que eu posso orar o tempo todo. Porque eu estou o tempo todo preocupado, olhando para o meu Pai, está cuidando de mim, está nutrindo a minha vida, Ele é meu Pai. O tempo todo eu estou preocupado, será que eu estou me parecendo com Jesus? E o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou vestindo, está glorificando
ao Pai, está santificando o nome do Pai, eu olho para a minha vida e falo assim, vem o teu reino, eu estou mesmo permitindo que Deus governe a minha vida? Porque se eu quero que o reino dele venha, eu vou abrir mão da minha vontade, para que eu obedeça a vontade do rei. Eu estou vivendo a minha vida todos os dias, eu estou realmente grato a Deus pelo cuidado dele, pelo pão diário, pelo pão vivo que é Cristo. Eu estou confiando, confiança, eu estou na dependência desse Deus. E aí quando eu olho para as pessoas que me ofenderam, eu sou grato a Deus por Ele ter me perdoado, e o meu coração é um coração disponível para também perdoar. Quando eu estou orando, eu peço para Ele, não me deixe cair em tentação. Eu preciso do Senhor, eu preciso do poder do Senhor. Eu não vou conseguir suportar isso daqui se o Senhor não estiver comigo. Meus irmãos, nós vamos conseguir alcançar o coração de Deus se nós entendemos que a oração é muito mais do que pedir e agradecer. Poderia falar mais algumas coisas, mas eu vou parar por aqui. Eu e você devemos todos os dias ter o mesmo interesse desse discípulo. Senhor, ensina-me a orar. E eu e você todos os dias devemos ter o mesmo interesse desse discípulo. Senhor, ensina-me a orar. E quando a gente ouvir a voz de Deus através desse texto, a gente começar a olhar para Jesus assim, porque Ele se relacionava com o Pai, Ele santificou o nome do Pai, Ele veio e viveu o reino de Deus, Ele se deu como pão vivo, Ele perdoou os meus pecados e os seus pecados, Ele não pecou, Ele pode me dar poder para eu também não pecar. Essa é a oração do Pai Nosso. Esse é o jeito de como nós devemos orar. É toda hora, é o tempo todo, é onde eu estiver, é eu conversando com o Pai, me relacionando com o Pai, preocupado com as minhas ações e as minhas atitudes, para que elas possam santificar o nome do Pai. Clamando, Senhor, vem teu reino aqui nessa situação agora, Senhor. Essa área da minha vida não está alinhada com o teu reino. Eu quero, Senhor, me ajude a alinhar essa área da minha vida com o teu reino. Me dá o pão de cada dia, Senhor. Estou ansioso demais, estou ansiosa demais. O que vai ser do meu futuro? Dependa de Deus. Traz a sua vida para uma dependência do Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me ajuda a perdoar aqueles que me ofenderam também. E não me deixe cair em tentação. E Mateus ainda acrescenta, e livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Meus irmãos, nós estamos numa jornada difícil da vida cristã. Alcançar o coração de Deus, agradar a Deus é uma decisão, é uma responsabilidade minha e sua. A salvação nós já temos, amém? Agora a gente precisa desenvolver a nossa salvação. A escola dominical nos ajuda a fazer isso. A oficina da alma amanhã, com alguns irmãos, nos ajuda a fazer isso. Discipulado nos ajuda. As reuniões dos ministérios, as devocionais, a Bíblia, é tudo para deixar a gente mais perto do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você a desfrutar desse Pai e de tudo o que Ele tem para nos oferecer. E esse tudo está lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Todas as bênçãos espirituais. Lá não tem casa, não tem carro, mas tem amor, salvação, redenção, perdão, as bênçãos que ninguém pode tirar de nós. Amém?
Vamos na caminhada para buscar o coração de Deus, alcançar o coração de Deus. Fique atento, nós vamos ter mais 12 devocionais todos os dias, segunda a sexta, para que você possa usufruir disso. Pastor, como é que eu faço? Eu não estou no grupo do WhatsApp da igreja. Então, disponha o seu número para ficar no grupo. Ah, mas eu não sou membro ainda, não tem problema. Não é só dos membros da igreja. Ali é só informação sobre a igreja. Você não vai publicar qualquer coisa ali. Senão o pastor vai te chamar a atenção. Mas você pode receber as devocionais. Ou então vai lá, baixa o app, Prover, instala no seu celular, que o Marcelo ali está publicando todos os dias ali a devocional. Aí você pode reler todas elas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, porque por meio da vida de Jesus, olhando para Jesus e isso que Ele ensinou ali para aqueles discípulos, ó Deus, nós queremos também para a nossa igreja, para a nossa vida, e nós te pedimos, Pai, ensina-nos a orar, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos a nos aprofundarmos no Pai que o Senhor é. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida que traga honra, glória, santificação para o Teu nome, Senhor. Ó Pai bendito, ajuda-nos a entender o Teu reino, as implicações, o que o Teu reino trouxe para cada um de nós, para a gente poder continuar fazendo a mesma coisa que Jesus, viver o Teu reino, pregar o Teu reino, levar o Teu reino a outros corações. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado através do trabalho, do pão de cada dia, tem nos sustentado através do pão vivo que é Jesus, através da palavra do Senhor, ó Deus, da importância dessa palavra para aumentar a nossa fé, quantas coisas essa palavra traz para nós, está à disposição do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, continua nos fortalecendo, ó Deus, porque às vezes nós somos ofendidos, às vezes nós somos, ó Deus, incompreendidos, às vezes nós ofendemos e às vezes somos ofendidos, mas o perdão é algo real na nossa vida. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador entenderam o perdão dos pecados, por isso que nós precisamos perdoar. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. E esse poder do Senhor, através da palavra do Senhor, através da oração, desse relacionamento com o Senhor, possa fortalecer a nossa vida, a nossa fé em Jesus. Para sermos uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja alegre, uma igreja, ó Deus, que compartilha aquilo que está sendo experimentado e vivido, não uma igreja teórica, mas uma igreja amorosa, uma igreja que entendeu tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor. E que essa noite, ó Deus, que cada coração aqui tome uma decisão. Talvez não em toda a oração, a forma como Jesus nos ensinou, mas em uma dessas 6 áreas. Que o Teu Espírito Santo toque agora, para que haja um recomeço. Para que a gente comece a alinhar áreas da nossa vida, Senhor Deus, com essa oração de Jesus, um novo estilo de vida. Ajuda-nos, Pai, que o Teu Espírito agora quebrante, ó Deus, cada coração, para que nós possamos tomar uma decisão agora, de mudança de mente, de mudança de comportamento, de mudança de vida, através dessa forma, como Jesus deixou para nós, de como devemos orar. E isso é tão bom, porque dá essa ideia de que é possível então orar o tempo todo. É possível viver essa dependência do Senhor o tempo todo, mas de uma forma real, de uma forma intencional. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não quero expor você